o anjo do Senhor aparece a José. E é maravilhoso, irmãos, as palavras do anjo. Aliás, vocês escutaram no começo que hoje está sendo aberto na igreja do Brasil o 3º ano vocacional. Um ano em que a igreja quer criar um ambiente nas comunidades, nas paróquias, que valorize e desperte as diversas vocações. Aqui aparecem 3 grandes vocações. A primeira de Maria, sua mãe. A maternidade é uma vocação, é um chamado de Deus. Que alegria ver tantas mães aqui com crianças pequenas. Eu pensava hoje, tem cidades na Itália, em Portugal, em que eles pagam, as cidades estão morrendo, não tem gente. Então está virando aquelas cidades fantasmas. Pagam famílias com filhos para irem para lá, para que a cidade não acabe. Algumas cidades históricas, ricas, de igrejas, de monumentos, de história, de cultura, de tudo, acabando por falta de crianças. O padre Ricardo, que está em Portugal, dizia, 3 paróquiazinhas que ele cuida lá, num ano fez 1 batizado e uns 40 funerais. Quando se rejeita a maternidade, o fim é o fim mesmo, é o desaparecimento, né? Tá bom, graças a Deus, nós ainda não estamos nesse ponto, graças a Deus. Mas a mentalidade, se nós não... É uma vocação bendita a maternidade. Mas aqui vai aparecer a vocação do pai. Olha o que o anjo diz a São José. José, em sonho, filho de Davi, você é descendente do rei Davi, pobre, sem importância assim, mas você é filho de Davi, o Messias virá da casa de Davi. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Poucas palavras, mas certeiras. Não tenha medo de receber. Esse verbo receber aparece 6 vezes nesse capítulo 1 e 2, referente a José. É o verbo de São José. Receber significa acolher. O papel do pai aqui, José, acolher Maria e essa criança. Acolher para si significa cuidar, significa proteger, significa assumir. Esse é o papel do pai. Que tragédia, irmãos, quando hoje a figura masculina, paterna, fica colocada de lado. A necessidade que a criança tem da figura materna e paterna. Agora parece que diminui um pouco, mas houve uma época em que se falava muito de produção independente. Ou seja, a mulher só precisava do homem como reprodutor, mas não como marido e pai. Produção independente. Quantos artistas famosos fizeram isso, né? E parecia uma coisa glamourosa. Terrível, irmãos, terrível. Maria poderia ter sido uma mãe solteira, não poderia? Não foi o Espírito Santo que gerou nela Jesus? Então, Deus, o Pai, quis que o seu filho tivesse um pai aqui na terra. Vontade de Deus, uma figura paterna, e escolheu um cara a dedo, um cara carpinteiro, ferreiro, pedreiro,
era a profissão de São José, um pouco factotum, fazia um pouco de tudo. Um cara justo, um cara corajoso, silencioso. Não tem nenhuma palavra de São José na Bíblia, nenhuma. Mas é um cara que obedece a Deus imediatamente. Não espera como nós. Deus te sugere uma coisa e você fica pensando, raciocinando, calculando, medindo e não obedece. José, quando acorda do sonho, se levanta, toma Maria, recebe Maria e adota aquele menino. Tá bom. Também porque aqui não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José vai dar o nome, significa vai assumir a paternidade desse menino. E dar o nome, irmãos, é algo muito profundo. O nome que Deus escolheu. Queridos pais, a missão de vocês, entre outras coisas importantes, é ajudar seus filhos a serem o que Deus pensou para eles. A cada um Deus dá uma vocação diferente. Não é você que vai escolher a vocação do teu filho. Você vai respeitar e ajudar que ele seja o que Deus quer que ele seja. E Deus tinha dado um nome interessante. Fala, tu lhe darás o nome de Jesus. Quando o anjo Gabriel, em Lucas, fala para Maria, diz, ele se chamará Jesus. Quando num casal, um quer uma coisa, o outro quer outra, isso não vem de Deus. Porque Deus não pede coisas diferentes para um casal que é chamado a ser uma só carne. Tem que concordar, tem que ser. Deus fala a mesma coisa. E esse menino, a vocação de Jesus, está no seu nome. Jesus é uma palavra hebraica, Yehoshua, significa Javé salva. Mas salva do quê? Os judeus esperavam o Messias que os libertasse do poder romano. Jesus veio salvar de algo muito mais sério e profundo do que a opressão romana. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É o pecado que gera todas as opressões, as corrupções, as mentiras, as violências, as guerras, as explorações, tudo de mal no mundo é gerado pelo pecado. Pois bem, esse menino que vai nascer vai salvar as pessoas, nós, dos pecados, do nosso orgulho profundo, do nosso egoísmo profundo, da nossa injustiça, para que nós possamos, como São José, ser justos, ou seja, nos ajustarmos à vontade de Deus. Que beleza! Então você tem paz. José superou aquela crise obedecendo a Deus, como Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Diz que essa palavra de Maria é cheia de desejo, não é não tem jeito, né? Então, vamos nos resignar. Nada de resignação. O sim de Maria, o faça-se de Maria, foi carregado de alegria, de desejo. Que isso se cumpra na minha vida. E o de José também, ele se levanta e José, quando acordou, fez conforme o Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. José obedece. Que coisa linda, irmãos.
Por isso que ele é o protetor da igreja. Obediente. Deus encarregou José de guardar, de proteger os dois maiores tesouros do Pai Eterno: seu Filho único e Maria, a Imaculada.